vai te parar em 2026. Somos a Igreja Santa. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia, aleluia. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas a glória de Deus te atraiu por este lugar. A presença dele nos atraiu aqui. Então levanta suas mãos, feche seus olhos e fala assim: Pai, muito obrigado, porque o teu amor me atraiu. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder. Vamos lá, eu quero ouvir a sua voz. Mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e o meu coração queimou. Que um dia quanta glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou. Que um dia quanta glória, um dia quanta glória vale mais que mil. Obrigado, Jesus. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, sem medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a glória meu coração queimou. Que um dia quanta glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu,
pegou fogo e não se consumiu. E a voz que sai dela um dia me atraiu. Meu coração queimou. Que um dia contra a glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que sai dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou. Que um dia contra a glória, vale mais que mil. Atraídos pela presença, somos atraídos por ti, Jesus. Atraídos pela tua presença, não me vejo, não me vejo. Tua presença é tudo, Jesus. A tua presença é tudo, Jesus. Tua presença nos move, tua presença nos cura, tua presença nos alegra, Jesus. Tua presença nos cura, tua presença nos liberta do pecado. Atraído. E ela está aqui, e ela está aqui. Atraído. A tua presença, eu não me vejo sem ela, eu não me vejo sem ela. Eu não me vejo sem ela. Atraído pela tua presença, não me vejo. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz, o meu coração queimou. É que a sarça pegou fogo e a voz que sai dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou. E um dia contra a glória, vale mais que mil. A tua glória é tudo, Jesus, pra essa igreja. A tua glória é tudo, Jesus, pra essa igreja. Não aceitamos menos que isso. A tua presença neste lugar é o que sustenta, é o que nos sustenta. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua presença. Grande Rei, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e há de vir. O Todo-Poderoso está aqui. O Todo-Poderoso está aqui. O Todo-Poderoso está aqui. Nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te exaltamos, Espírito. Nós te adoramos, nós te exaltamos.
Nós te amamos, Jesus. Nosso coração queima por ti. Pode vir, estamos prontos. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar pra te dizer que a tua graça já me basta. Esperando pra
Só quero levantar minha voz pra te dizer que a tua graça já... Mais uma vez, declare. Só a igreja. Eu só quero tua presença. Nós te queremos, Jesus. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar A minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. aleluia, 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 aleluia. Te queremos, Jesus. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. Evidência está ao nosso redor, pois o Espírito está aqui. A atmosfera está mudando agora, pois o Espírito está aqui. A evidência está ao nosso redor. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, encha-o com teu amor que nos envolve. Estamos aqui para encontrar teu amor que nos envolve. Flua nesse lugar, encha-o com teu amor nos envolve. Por ti estamos aqui para encontrar teu amor nos envolve. A atmosfera está mudando agora. Teu Espírito está aqui. A evidência está ao nosso redor, pois o Espírito está aqui. Flua nesse lugar, encha-o com teu amor.
fazer o que nem o homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva, vem fazer o que nem o homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Em um só lugar. De repente, não foi uma preparação, não foi um horário, foi de repente. Veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas como de fogo que separaram e pousaram sobre cada um deles. E ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Espírito Santo, nós te pedimos nessa hora, faz de novo, derrama de novo, mais uma vez, vem sobre as nossas vidas, transformando tudo aquilo que está entulhado em nós. Nós queremos, Pai, proclamar o Teu nome, Jesus. Nós queremos declarar ao mundo as grandes e maravilhosas feitos do Senhor. Queremos divulgar ao mundo todas as coisas que Jesus já fez por nós. Queremos que o mundo saiba sobre o Teu amor, sobre a Tua bondade. Queremos que o mundo conheça um Deus que enviou o Filho, o único Filho, para que por meio dele, através dele, da morte, da ressurreição dele, tivéssemos vida eterna, vida abundante aqui e agora. Pai, muito obrigada porque os céus entram em nós e transformam quem somos. É impossível encontrar contigo, Jesus, e permanecer da mesma forma. É impossível ser tomado pelo Espírito Santo e permanecer do mesmo jeito. E nós não queremos mais permanecer da mesma forma. Queremos queimar de amor e paixão por Ti, Jesus. Para que as nossas vidas, as nossas casas, as nossas universidades, os nossos trabalhos, a nossa cidade, o nosso país queime com o Teu Espírito Santo. Para que vidas sejam transformadas. Muito obrigada, Deus, porque nós temos a Ti, o único e verdadeiro Deus, como nosso Pai, nosso Senhor e nosso Salvador. Jesus, que as nossas vidas reflitam o nosso amor e o Teu amor por nós. Muito obrigada. Nessa manhã nós Te agradecemos. Te damos uma salva de palmas em nome de Jesus. Amém. Bom dia, família. Tudo bem? Crianças, vamos nessa? Porque hoje é o segundo dia da escola bíblica de férias. Pode estender suas mãos para lá, porque eles já estão sabendo o que está acontecendo, tudo correndo já. Pai, nós Te agradecemos pelos nossos pequeninos, que nessa viagem que eles estão programando, que eles possam ter um encontro poderoso com o Teu Espírito Santo, para que a vida deles seja cheia e transformada pelo Teu amor e o Teu poder. Assim a gente ora e agradece em nome de Jesus. Amém.
Pessoal, meu nome é Juliana, estou aqui para dar as boas-vindas e ajudar a organizar a casa, mas eu também estou aqui para dar as boas-vindas para quem está chegando hoje. Tem alguém que é novo aqui na nossa casa? Seja bem-vinda, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Tem alguém aqui? Sejam bem-vindos. Tem aqui? Tem alguém do lado de cá? Sejam bem-vindos, que bom que vocês estão aqui hoje. Hoje é o nosso segundo culto de 2026, que bom que vocês estão tendo a oportunidade de estar aqui com a gente, uma alegria. Se você chegou aqui agora porque está convidado por alguém, você nos viu nas redes sociais, passou por aqui, o Espírito Santo te convidou para estar aqui na nossa casa, que bom que você está aqui. Se você já tem uma igreja que você faz parte, você é sempre muito bem-vindo aqui na nossa casa. Se não, gostaríamos de convidar vocês para fazer parte da nossa família e caminhar conosco com Jesus. Amém? No final do culto, vocês vão sair por esse corredor por onde vocês vieram, e ali vai estar a nossa equipe do Connex, a nossa equipe de boas-vindas. Eles estão ali para entregar um presente para vocês, conhecê-los e conectá-los conosco. Amém? Pessoal, bom culto, bom 2026, bora para os avisos. Oi, família ID, sejam bem-vindos a mais um vídeo avisos. Estamos muito animados para o que vamos viver aqui na igreja esse ano. Roda a vinheta. Você sabia que aqui na ID nós temos uma agenda mensal, onde você pode acompanhar tudo que acontece aqui na nossa igreja durante o mês? Ela fica disponível nesse QR Code que está aí na cadeira à sua frente ou esse que está aparecendo aqui na tela. Então acesse e não fique de fora de nada que está acontecendo aqui na nossa casa. A lojinha aqui da igreja estará em liquidação até o dia 25 de janeiro. E alguns livros selecionados estarão com até 20% de desconto. E tem mais, teremos camisetas, bonés, garrafas, cadernos com até 45% de desconto. Todos por apenas R$70. Estamos limpando o nosso estoque para dar espaço para a coleção de 2026. Essa é uma ótima oportunidade para você garantir boas leituras com valores especiais. Passa lá depois do culto. Atenção, papais e mamães, você sabia que nós estamos em mês de EBF aqui na nossa casa? Durante esses domingos de janeiro até o dia 1º de fevereiro, nós teremos a nossa escola bíblica de férias. O tema deste ano será Deus, o dono do tempo. Durante esses domingos, as crianças serão convidadas a ir direto para o auditório ID, ou seja, o nosso templo antigo. Elas não irão participar do louvor aqui com a gente. O culto delas inteiro vai ser lá. E esse ano terá uma temática super especial com o tema aeroporto. Então terá check-in, embarque, vai ser muito legal. Então, crianças, se preparem para essa viagem incrível. Se você é novo aqui na nossa casa, seja muito bem-vindo. Estamos muito felizes em te receber. No final do culto, passe no balcão, na entrada aqui da nossa casa, que nós queremos te conhecer e te dar um presente. Tchau! Bom culto! Bom dia, igreja! Bom, meu nome é Gustavo e eu vim fazer o momento da generosidade. Bom, esse cronômetro de 5 minutos é uma tortura para mim, mas Deus falou tantas coisas comigo que é difícil falar em 5 minutos. E eu precisaria, sei lá, de 1 hora, 40 minutos para falar o que Ele falou comigo, mas pensando sobre o que falar hoje aqui, Deus trouxe a mim uma reflexão que me fez pensar muito. E é uma reflexão que às vezes a gente já tenha sido feita, mas a gente talvez não tenha parado um tempo para pensar sobre isso. E a pergunta que Deus me fez foi: quem é você? E essa pergunta, ela é muito inflexiva, né? Você olha para si mesmo e pergunta: beleza, quem sou eu? E muitas vezes a gente responde essa pergunta de uma forma errada, talvez. A gente responde: eu sou um juiz, eu sou um jogador de futebol, eu sou um médico, eu sou um empresário de sucesso. E a verdade é que isso não define quem você é. E eu estava aqui no louvor também, e Deus continuou falando comigo, né? E Ele ainda falou assim: às vezes tem alguém aqui que está pensando assim, eu sou um fracassado. Eu sou uma pessoa que nada que eu fiz deu certo, nada que eu quero acontece. E Deus tem falado para mim assim, que o que você quer e o que você faz não define quem você é. Deus te fez alguém e Ele te fez filho dele. E na família de Deus não existe fracasso. Na família de Deus não existe insucesso. Então, pensando sobre isso, me dava até um frio na barriga de falar: caramba, eu vou estar então diante de centenas de filhos de Deus. Olha o poder que está nesse lugar, sabe? A autoridade desse lugar, a presença de Deus.
E eu fiquei, caramba, mas eu vou estar lá. E aí Deus me lembrou que você também é um filho de Deus. Eu também sou um filho de Deus. Então você vai estar falando em família. E pensando um pouco sobre isso também, Deus veio trazendo a mim, beleza, eu sou filho, mas muitas vezes eu ajo como órfão talvez, ou às vezes alguém aqui está vivendo como órfão. E a gente precisa entender como um filho vive, para que a gente consiga viver como filho de Deus. E para isso a gente precisava de um modelo, de um exemplo, de alguém que a gente pudesse olhar e ver. Assim um filho de Deus vive. E graças a Deus nós temos vários modelos, né? Nós temos os nossos pastores, nós temos nossos irmãos, mas o próprio filho veio. E ele viveu e ele mostrou pra gente como é a vida de um filho de Deus. E a gente fala muito sobre a morte e a crucificação de Cristo, e com razão, porque é o ápice da sua revelação, mas a gente tem que olhar também um pouco que ele viveu por nós. Ele não só morreu por nós. E na vida dele a gente aprende muitas coisas. E certa vez, Jesus falando no monte, né, para os seus discípulos, que é até conhecido como o Sermão do Monte, está lá em Mateus 6, né, 25, ele falando com os seus discípulos, ele fala bem assim, pode abrir aí, Mateus? Ou eu abro aqui também? Mas assim, de cabeça, não andeis ansiosos por coisa alguma. E ele continua falando, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e a roupa é mais importante do que as vestes. E ele continua, né? Eu li o texto todo, mas eu não vou ler aqui porque não dá tempo. E aí, lá no final, ele fala, né? Busquem primeiramente o reino dos deuses e todas as coisas serão acrescentadas. E olhando para isso, a gente tende a entender também de forma errada às vezes. A gente fala, então beleza, Deus, sou filho de Deus, eu não preciso fazer nada, está tudo certo na minha vida. Mas o convite de Deus aqui não é para uma imprudência financeira ou uma desorganização financeira. Na verdade, a mensagem de Deus aqui é, você não está sozinho, você tem um pai. Um pai que você pode contar, um pai que está sempre por você. E você entende isso porque aí Jesus também lá na frente, Lucas fala, né, que quem é o homem que quando vai construir uma torre não para e senta e calcula os seus custos, né? Em Provérbios vai falar que, olha, vai ver com a formiguinha, né? Que ela trabalha no verão para poder ter o que comer no inverno. Então isso aqui não é sobre imprudência, mas sobre dependência. Sobre você estar tranquilo em Deus. E eu tenho uma filha, né? 2 na verdade, um ainda está na barriga, mas uma filha que está aqui com a gente, e a gente coloca ela para dormir, e ela nunca perguntou para a gente assim, pai, eu posso ir ali na despensa ver quantas caixas de leite tem? Quanto quilos de arroz tem? Ela nunca fez essa pergunta para a gente, porque ela sabe que ela é filha, que ela pode descansar, que amanhã vai estar tudo organizado. E pensando nisso, né, a gente precisa entender também que um dos sinais de um filho de Deus é justamente quando seus sonhos ficam maiores do que eles mesmos. Então, quando a gente para de pensar no amanhã no sentido de necessidade, vontade e querer, e passa a pensar no amanhã como família, como o reino crescer e como Deus agir mais através de nós. Então, é com esse espírito de eu preciso e eu quero que o reino se expanda, e não que eu apenas seja atendido, mas que o reino de Deus expanda e que ele possa alcançar mais pessoas, que vão aparecer aqui as formas de contribuição, e você pode contribuir e participar disso. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos.
pensando sobre isso, eu fiquei tão nervoso que eu sonhei que eu estava na igreja e era o momento da generosidade e não tinha ninguém para entrar. E aí todo mundo olhava para mim, aí até tava o Bruno da Angélica estava no meu sonho, e ele me puxava e me subia aqui e eu acordava. Mas enfim, pensando sobre com quem eu iria falar, com os filhos de Deus. Então vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo privilégio de poder estar aqui hoje, Pai. Muito obrigado pelo privilégio de poder nos reunir, Senhor, e poder louvar, engrandecer e aprender mais de Ti, Pai. Obrigado porque o Senhor é o nosso Senhor, nosso Salvador. Obrigado porque o Senhor veio, viveu, morreu e ressuscitou por nós, Pai. Obrigado, Pai, porque nós temos tudo que precisamos e porque nós somos, Senhor, filhos Teus. Obrigado porque o Senhor nos adotou e porque o Senhor nos deu um modelo de como viver. Hoje só agradecemos, Pai, que o Senhor possa nos ajudar, Deus, a ser gratos por Ti e que nós possamos cada vez mais aprender mais e de alguma forma nos transformar, Senhor, a mais a sua semelhança, Deus. Que o Senhor abençoe o resto do culto e que o Senhor nos transforme cada vez mais parecidos contigo, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Dê um aplauso ao Senhor nessa manhã. Glória a Deus. Será que você pode dar um bom dia para a pessoa que está ao seu lado? Mas aquele bom dia alegre, especial, fazendo ela se sentir agraciada por ter sentado ao seu lado. Amém? Queridos, eu tenho um rápido aviso para dar. Em maio nós vamos ter a nossa caravana para Grécia, Turquia e Roma. Na verdade, Turquia, Grécia e Roma. E eu estou aqui com um papel que fala um pouquinho da nossa caravana, né? Nós vamos passar por Éfeso, Laodiceia, Esmirra, Filipo, Tessalônica, Atenas, Corinto, chegar em Roma, onde Paulo foi preso. Então essa viagem, de fato, é uma viagem que a gente caminha, eu não vou dizer um pouco, mas muito no que está escrito na Bíblia. Ano passado? Não, retrasado, que a gente começou um novo ano, mas a gente fez essa viagem e foi algo extraordinário que a gente pôde caminhar um pouco no início da fé cristã. E hoje a Renata, cadê a Renata? No primeiro culto ela estava à minha esquerda, está lá no fundo. Ela faz parte da agência Gênesis, que cuida de todo o itinerário, de tudo que acontece. E ela veio, caso você queira entender mais, ver quais são as formas, ver tudo certinho, ela está ali para te receber, tirar toda e qualquer dúvida, é isso, né? Ela vai estar perto do Conex na saída. Se você está vendo online e quer participar, entra no nosso aplicativo, porque lá tem uma aba. E aí você pode saber mais. Então, estamos ansiosos por maio e queremos que vai ser algo maravilhoso. Amém? Queremos receber também a Ana. Ana, que já esteve aqui ministrando pra gente. Pode aplaudir. Fica em pé, Ana. Ana que... Agora sim, foi mais caloroso. E quando que você esteve aqui, Ana, com a gente? Meu Deus, como passa rápido, né? Abril do ano passado, a Ana esteve com a gente ministrando e ela está aqui nos visitando, vai passar um tempo ainda aqui no Brasil e depois vamos ver o que Deus faz, né? Mas sentimos muito honrados de ter você aqui conosco e estamos felizes, gente, como igreja, e eu creio que há uma expectativa santa por tudo que Deus vai fazer as próximas semanas, os próximos milagres que vão acontecer, e eu estou feliz de poder, primeiro domingo do ano que eu vou estar ministrando, pregando. Eu acho que essa é a grande alegria que eu tenho na vida, comunicar um pouco a respeito do grande amor de Deus. E essa ministração, nós vamos conversar alguns minutos, ela surgiu enquanto a minha esposa lia a Bíblia. A gente esteve viajando, não sei se vocês perceberam, mas estamos mais morenos. Fomos para o Ceará e Deus foi bondoso com a gente. O que choveu no ano passado, esse ano fez sol. Foram quase 14 dias de sol intenso e a gente ficou muito feliz por isso. É bom viajar e quando você vai para a praia é bom ter sol, né? Então, ela abriu a Bíblia um dia e estávamos ao lado de manhã e me deu vontade de ler. Então, quando ela terminou de ler a Bíblia, eu peguei a Bíblia dela. Ela estava lendo João, porque era o livro que estava na leitura bíblica, né, que a gente sugeriu no início do ano. Eu abri João capítulo 2. E João capítulo 2 fala... Alguém sabe de qual? O que fala? Das bodas, né? Das bodas não, perdão. Do casamento em Caná da Galileia. E eu já li essa passagem algumas vezes, eu já ministrei casamento sobre essa passagem. Eu acho que se você já foi a pelo menos 5 casamentos cristãos, um deles teve o casamento em Caná da Galileia. Alguém já ouviu alguma pregação, casamento em Caná da Galileia? Então é o lugar onde Jesus transformou o quê? Água em vinho. E então assim,
O que eu posso dizer? A Bíblia é um livro que é atemporal e que enquanto você lê a Bíblia, Deus faz o Espírito Santo ler você. E aquilo que está ali, às vezes contido, Deus passa a revelar, a trazer a existência, a trazer clareza. Então, João capítulo 2, nós vamos começar lendo, eu vou mudar um pouco a ordem do primeiro culto, mas eu quero só que você abra o seu coração, porque a fé vem pelo ouvir. E esse ouvir, ele é basicamente não só ouvir no sentido de escutar, mas de dar ouvidos, de entender, de prestar atenção. Então, depois de ter lido algumas vezes já essa palavra e ouvido, Deus ministrou algo novo no meu coração e eu creio que pode ser assim com você. E a partir do momento que Deus nos traz uma palavra revelada, Ele nos dá autoridade para usar essa palavra. Então o que é que nós vamos fazer? Nós já louvamos, já contribuímos, dizimamos, ofertamos, né? Já tivemos aqui alguns momentos. Agora nós vamos ler um pouco a palavra, estudar a palavra, para que no final o nosso louvor possa vir com peso de autoridade, de decreto espiritual, amém? E assim nós vamos construindo. Então João capítulo 2, eu vou começar lendo João capítulo 2, versículo 1. E depois nós vamos ver o que o Espírito Santo vai fazer. Bom, 3 dias depois... Quero que você diga isso no seu lugar. 3 dias. Porque o tema da nossa pregação hoje é o terceiro dia. Você pode profetizar para quem está do seu lado, terceiro dia. E por que profetizar? Porque o terceiro dia na fé cristã, ele carrega muita coisa. O terceiro dia é o dia mais importante da nossa fé. É o dia que Jesus ressuscita. Então, essa passagem, ela nunca tinha me chamado a atenção nesse ponto. E quando eu estava lá, que eu abri para ler, os meus olhos pararam nisso, no terceiro dia. Aí eu, no terceiro dia? Estranho. Porque podia ter começado, houve um casamento em Caná da Galileia, é ou não é? Não é. Porque o terceiro dia não está conectado com nada. Se você for ler João capítulo 1, não tem conexão com nada. Vai dizer lá um pouco do nascimento, que Jesus era o verbo, que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Na parte final de João capítulo 1 vai mostrar Jesus chamando os discípulos e vai ter, certo dia aconteceu isso, um dia depois aconteceu isso. E entre o capítulo 1 e o capítulo 2 há um espaço de quantos dias? 3 dias. E eu comecei a estudar e eu pensei, era o terceiro dia do casamento, por que fala no terceiro dia? E o legal é que todos os meus estudos me levaram à ideia de que esse no terceiro dia era um símbolo da ressurreição. E isso me paralisou. Só de falar eu fico arrepiado de novo. Porque eu pensei, que coisa maravilhosa você estar lendo a Bíblia e de repente você entrar em um capítulo que fala no terceiro dia, mostrando que era importante estar ali o terceiro dia. Mostrando que João não tirou, que João botou, olha, foi no terceiro dia. Aleluia. Então tudo que a gente vai ler tem uma atmosfera de estar onde? No terceiro dia. O milagre que a gente vai experimentar, as coisas que a gente vai estudar aqui, elas estão numa atmosfera de milagres, de redenção, de salvação, de ressurreição. Então o que nós vamos ver? Que Deus estava trazendo o futuro para o presente. Aleluia. Então assim João começa a escrever no terceiro dia. E eu quero ler com vocês só para a gente poder glorificar. Eu sei que vocês sabem que o terceiro dia é o dia que a espera termina. Posso ouvir um amém? Que o terceiro dia é o dia que o pecado não pôde vencer, mas que Jesus venceu. Que o terceiro dia é o dia que nós fomos revestidos de Cristo, que Ele ressuscitou e nós ressuscitamos com Ele. Que o terceiro dia é dia que o impossível deixa de ser impossível. Que o terceiro dia é dia que a pedra do sepulcro rolou. E já nós vamos ter em março a festa de Páscoa. E Páscoa é a festa mais importante do calendário cristão, porque Ele vive. E porque Ele vive nós podemos crer no amanhã, amém? Então eu só quero que você entenda que todo esse capítulo, que toda essa história está dentro dessa atmosfera. O que está acontecendo agora, a partir disso, o que João está dizendo há uma atmosfera. E por que eu estou dizendo isso? Porque nesse ano e nos próximos anos da sua vida, Deus quer te colocar dentro de uma atmosfera, e é a atmosfera do terceiro dia. Deus quer te colocar dentro de um ambiente. Qual é o ambiente? É o ambiente do terceiro dia. E aqui eu quero ler com vocês 2 versículos. Podemos ler primeiro Lucas, onde Jesus está falando a importância do terceiro dia. Lucas capítulo 24, versículo 46. Jesus está dizendo, Ele lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Paulo, quando está escrevendo para a igreja de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, Paulo vai dizer, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi.
Ou seja, a fé cristã está baseada nessa verdade, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Alguém pode dizer amém? Alguém pode dizer obrigado, Jesus? Vamos lá para o versículo 4. E que foi sepultado, ou seja, o seu Jesus morreu. Eu sei que muitas pessoas às vezes têm como símbolo da fé cristã um crucifixo, Jesus às vezes é ali preso ainda, mas a cruz foi só uma parte da história. A conclusão da história foi que a morte não pôde detê-lo, e ao terceiro dia, segundo as Escrituras, ele ressuscitou. Aleluia! Então o terceiro dia fala da vitória de Jesus. O terceiro dia fala da conquista de Jesus sobre principados e potestades. O terceiro dia fala de que não há nenhum nome no céu, na terra ou debaixo da terra mais poderoso que o nome de Jesus. O terceiro dia ainda fala que nem mesmo a morte é mais forte que Jesus. Ou seja, uma vida no terceiro dia simboliza para nós que grandes coisas estão prestes a acontecer. E que nós estamos dentro de uma atmosfera de milagres. Eu não quero entrar muito nisso porque eu não quero perder tempo. Mas será que a gente tem ideia e compreensão do poder de uma atmosfera? Do poder de uma atmosfera, de você entrar dentro de um ambiente onde existe uma atmosfera. Você já entrou em lugares assim? Às vezes lugares de certeza, e quando você entra em um lugar que está todo mundo convicto, o que acontece com você? Você passa a acreditar também. Você passa a acreditar também. Mas existem atmosferas de medo, e quando está todo mundo com medo, de repente, a atmosfera faz o quê? Começa a tentar te contagiar. Então aqui nesse lugar, João está escrevendo que aqui começa um novo tempo. Em João 1, João está dizendo, Jesus nasceu. Assim como em Gênesis houve no princípio, criou Deus os céus na terra. Em João 1, João fala no princípio ele era o verbo e o verbo estava com Deus. Em João 2 ele começa a dizer, agora a gente começa a ver o que é a vida que ele veio liberar para nós. Estão preparados? Podemos começar? Podemos continuar? Então esse terceiro dia, ele é central na fé cristã e ele aponta para a obra consumada. Veja, tudo de bom que Deus está fazendo e vai fazer na sua vida, aponta para o terceiro dia. Tudo. A glória não é sua, o resultado não é seu, o esforço não é seu, você é só um passageiro dentro do terceiro dia. Tudo que Deus vai fazer é cruz, ressurreição. Jesus é digno, ele é vitorioso, ele é merecedor. Então João começa a colocar esse, que é o primeiro milagre. E isso que nós precisamos entender. Até agora, nenhum milagre tinha acontecido. O livro de João é o único que relata esse, assim, esse é o primeiro milagre. Mas João não fala que é um milagre, fala que é o primeiro sinal. E o primeiro sinal que Jesus fez foi quando? No terceiro dia. Mostrando que tudo que acontece na vida cristã acontece por causa do terceiro dia. Tudo que bate à nossa porta é por conta que ele ressuscitou. Não é por conta do nosso esforço, do nosso sacrifício, do nosso jejum, da nossa oração, porque nós agimos bem, não. No terceiro dia. Eles não tinham nada a ver com a história. Eles entraram dentro de uma obra consumada. E é isso que Deus está te chamando para participar. Entra dentro da obra consumada. Entra dentro do trabalho de Jesus. Entenda o que o sangue dele é capaz. E quando você entra aqui dentro, de repente você começa a funcionar. Não porque você precisa se esforçar, mas porque você foi transformado. Aleluia! Quão grande é o terceiro dia. Mas vamos continuar então? Então no terceiro dia, João 2:1 vai dizer, houve um casamento em Caná da Galileia. E nós já vimos também que Galileia era um lugar que não tinha muito recurso, tá? Vocês podem entrar comigo um pouco na história? Então nós não estamos falando de um lugar muito rico. Nós não estamos falando de um lugar que tinha muito potencial. E nós estamos falando que ali houve um casamento e que a mãe de Jesus havia sido convidada. Eu quero que vocês pensem algo comigo, tá? Eu não estou aqui para trazer uma palavra pronta e dizer aceitem isso. Eu acredito que, como o Gustavo falou, essa é uma família de filhos de Deus. E os filhos de Deus têm permissão para pensar e para descobrir quem é Deus. Então Deus levanta pastores, líderes para facilitar esse caminho. Eu quero só que você pense comigo que até então nenhum milagre havia sido feito. Não tinha o Jesus que andou sobre as águas, o Jesus que multiplicou pão, o Jesus que foi transfigurado no monte da transfiguração. Não tinha. Jesus parecia o quê? Uma pessoa normal. E Jesus vai então ser convidado, provavelmente como quem?
Uma pessoa normal, um mestre talvez, alguém que tinha muito conhecimento, mas ele ainda não era o quê? O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele ainda não era. Então eu imagino que esse homem e essa noiva convidaram Jesus sem saber quem ele era. Se você puder anotar isso no seu coração, grava isso. Às vezes você convida Jesus sem saber quem ele é. E talvez você pense, no meu caso, eu nasci num lar cristão. Você não sabe ainda quem Jesus é. Ah, mas eu tenho gastado a minha vida e os meus dias para estudar. Você ainda não sabe quem Jesus é. Jesus ainda vai te maravilhar. Jesus ainda vai te surpreender. Por quê? Porque Ele é grande demais. Ele é o Pai da eternidade. Já pensou nisso? Não tem como pensar. Porque a eternidade, a vida fora do tempo, foi criada por Ele. Já imaginou o tamanho de Jesus? Então todo conhecimento que a gente tem sobre Jesus, ele ainda é pequeno perto do conhecimento que a gente pode ter. Nós nunca vamos parar de nos maravilhar. É grande demais. Ainda mais enquanto homens, nós não sabemos o que vai acontecer na eternidade, quando nos tornarmos corpo glorificado. Se um dia nós vamos ter compreensão. Eu lembro de uma história que aconteceu, onde eu perguntava para minha mãe, como uma criança, eu tinha muitas dúvidas sobre Deus. E ter dúvidas sobre Deus, isso o Bill Johnson me ajudou muito a entender, através de seus livros e de crer. Porque foi uma igreja que eu vi uma fé saudável e eles não tinham medo. Então eles botavam assim, ter dúvidas é ok, não a dúvida que rouba a fé. Mas ter dúvida é ok. Como que a gente não vai ter dúvida do que é inexplicável, gente? Então eu chegava na minha mãe e perguntava para ela assim, mãe, tudo bem, eu entendo, Deus criou todas as coisas, Deus é o Pai de tudo, amém. Mas quem criou Deus? E se Deus está no início, o que era antes do início? E eram perguntas que nenhum ser humano pode compreender. E minha mãe, muito sabiamente, dizia para mim o quê? Um dia você vai morrer. E você vai estar diante de Deus. Grave essas perguntas e pergunta para Ele. E eu guardo isso até hoje, porque não tem explicação. Mas eu tenho um grande amigo chamado Vitor Mendes, ele gosta muito de estudar. E um dia ele falou que leu um livro, e ele falou de anjos que estavam na presença de Deus. E um desses homens que tiveram o privilégio de ser arrebatado, encontrou esses anjos. E um perguntava aos anjos, mas me diz, quem é Deus? E como é que Ele é? E o anjo dizia para o homem assim, rapaz, você sabe que Ele já explicou para a gente algumas vezes, mas ninguém entendeu ainda. Mas enfim, vamos voltar a Caná da Galileia. Então existe um casal que está se casando, provavelmente em um contexto humilde. E eu vou explicar por que eu acho que era um contexto humilde. E eles convidam Jesus sem saber quem Jesus era. Naquela festa provavelmente só tinha uma pessoa que tinha um pouco de noção de quem Jesus era. Quem era? Maria, por isso que João fala, e Maria foi convidada. E por que Maria tinha um pouco de noção de quem Jesus era? Porque ela era Maria, a mãe dele, que recebeu a visita do anjo, que sentiu no seu corpo o toque do Espírito Santo, que viu os anjos louvando, que viu esse menino nascer uma manjedoura, que passou por tudo isso e de fato deve ter pensado, esse é o Filho de Deus. Então esse é o cenário do casamento. Mas todo esse cenário está dentro de que contexto? O terceiro dia. Podemos continuar? Vamos lá. Eu nem sei em que versículo a gente está. Isso. 2. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Eu vou dar uma pausa rápida para você convidar Jesus para entrar na sua vida. Jesus, é simples o convite. Entra na minha vida. Eu não entendo muito bem o que vai acontecer, mas entra. Eu quero te convidar, é simples. Você não precisa de uma aula sobre como orar. É só você fechar os seus olhos e falar, entra, eu te convido, Jesus. E esses noivos convidaram Jesus. E sabe o que eu acho interessante? Jesus foi. Jesus foi. O que eu acho mais interessante, gente, eu estou só abrindo meu coração, é que Jesus quebra sempre o nosso senso de religiosidade. Porque é nesse lugar que Ele vai dar início ao quê? Aos seus sinais e milagres. Pensa comigo. Olha que a gente já conhece um pouco mais Jesus, certo? Pelo menos a Shayla disse certo. Eu também acredito que a gente conhece mais do que a média regular das pessoas. Se a gente falasse, Jesus vai começar a operar, para onde a gente corria? Não, mas onde é que você vai? Para Ele você vai subir para o céu? Jesus está operando, para onde você vai? Para a igreja, eu iria. E a gente diria, vamos louvar, vamos adorar, tudo bem, eu sei que isso aqui é a reunião dos crentes. Mas onde Jesus foi começar o seu ministério? Em um casamento, em uma festa. Sabe por quê? Porque no terceiro dia, Jesus está mostrando que o Deus de aliança continua sendo de aliança. E Deus, em sua infinita sabedoria, fala, eu vou em um casamento, porque o casamento é mais que um casamento, é um sinal. Eu vou em um casamento porque no terceiro dia as coisas são maiores do que propriamente eu gosto de você. Há necessidade de aliança.
A necessidade de eu sou teu e tu és meu. A necessidade de dois que se tornam um. Ah, querido, sabe que você pode dar uma glória a Deus no seu lugar? E lá está Jesus nesse casamento, como um símbolo de algo muito maior que aconteceria. E glória a Deus, porque foi em um casamento que Jesus começou a mostrar ao mundo quem Ele era. E Deus está querendo mostrar a você quem Ele é. Mas é muito difícil você entender quem Ele é se você não estiver envolvido com Ele em um casamento. Você precisa disso. Porque senão você não vai entender a pintura, o quadro maior. Quando Deus te convida, Ele fala assim: vem para o casamento. Porque aqui não são mais dois. Mas a palavra de Deus desde o Gênesis é: quando se casam, os dois se tornam um. Tem ideia que o chamado da graça para a sua vida é: vem se tornar um comigo. Não posso entrar nisso porque senão seria tempo da gente devagar em 30 minutos mais para pensar o que significaria se tornar um com Ele. Quando eu me casei com Shayla, eu não sabia, mas eu carrego mais coisas dela do que eu imagino, e ela de mim. Porque quando você se casa, aquilo que a pessoa é, sem você perceber, começa a atingir o quê? Quem você é. O que ela come, começa a afetar o que você come. Ela brinca dizendo que se eu tivesse casado com uma pessoa que comesse muito doce, eu provavelmente não subiria assim do jeito que eu estou hoje. É sério. Eu acho que eu tenho um leve distúrbio em relação a doce, mas está sendo controlado. Mas quando eu me casei, a gente começa a se parecer. O que Jesus está dizendo é: em Caná da Galileia eu começo a formar um povo que se parece comigo. Eu chamo para uma aliança, eu não chamo para serem servos, eu chamo para serem um, coração com coração, mente com mente. Então o fato de ser um casamento mostra para a igreja um Deus de aliança. O Deus que teve aliança com Abraão, o Deus que teve aliança com Isaac, com Davi, agora nos convida para ter aliança. E agora o bonito da nova aliança é que não é igual à antiga aliança, onde Deus tinha uma aliança com os homens. Não, na nova aliança, Deus tem uma aliança com Jesus feita na cruz. O que de fato torna impossível a gente quebrar a aliança. Porque se a aliança é comigo, eu posso quebrar a aliança. Mas Deus falou: eu faço com o meu filho uma aliança eterna. Como que o Gabriel entra dizendo: eu creio? E quando eu creio, o sangue de Jesus então passa a cair sobre a minha vida. E esse sangue me limpa dos meus pecados, me lava, me redime. E agora em Cristo eu tenho acesso a Deus. Aleluia. Será que você pode aplaudir Jesus nessa manhã? Esse terceiro dia simboliza para todos que creem que Deus está reiniciando a história. Deus está reiniciando a história através de Cristo. Vamos continuar. Estamos no versículo 3, não é verdade isso? Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Isso é bem interessante, queridos, porque a gente nunca sabe quando Jesus vai operar um milagre. E talvez você nunca tenha visto algo grande, mas eu quero te convidar a você aumentar a sua expectativa, porque Ele pode fazer algo grande. E eu penso que ninguém sabia quem era Jesus, porque ninguém correu até Jesus. Se fosse no final do ministério de Jesus, todo mundo ia até Jesus, viu ou não ia? Jesus, a gente já viu você fazendo tanta coisa, opera mais esse milagre. E eu não sei, gente, de verdade, eu não sei se esse milagre seria algo que a gente levaria até Jesus. Jesus, você vai fazer o seu primeiro milagre. Eu casei e acabou o vinho. Será que o seu primeiro milagre pode ser multiplicar o vinho do meu casamento? Se fosse um paralítico, a gente diria justo. Se fosse um enfermo, a gente diria maravilha. Se fosse qualquer outra coisa, com a nossa percepção, a gente diria ok. E o mais lindo é que os noivos nem sabiam que Jesus tinha esse poder. E provavelmente ninguém naquela festa tinha esse poder. Por que eu acredito? E é isso eu que estou falando. Eu acredito que eles não tinham tantos recursos, porque se falta um vinho numa festa de alguém que tem recurso, o que essa pessoa faz? Compra. Olha, está acabando o vinho. Opa, sai alguém, pode encomendar mais, pode fazer. Mas eu acredito que os recursos ali estavam limitados, simbolizando que em Cristo os recursos da antiga aliança chegam a um fim.
Quando Jesus pisa na festa, aquilo que veio até ele agora se torna inútil, vazio e prestes a acabar. E não há ninguém que possa fazer o vinho multiplicar ou o vinho ser comprado, porque o novo vem direto de Deus e só de Deus. Então não existia outra opção, e Maria vai até Jesus e pede para ele, na verdade, olha, eles não têm mais vinho. Eles não têm mais vinho. Vamos continuar, versículo 4. A resposta de Jesus surpreende um pouco, mas também aponta para algo lindo. Porque Jesus fala assim: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Olha que coisa interessante. Porque se você já lê a Bíblia há um pouco mais de tempo, se você já leu João de forma um pouco mais aprofundada, você vai saber que em João capítulo 17, Jesus fala o que para Deus? Seja glorificado. Pai, chegou a hora. Ele fala para os discípulos: olha, a hora é chegada. Então, quando se coloca a hora no livro de João, todas elas têm a ver com o sacrifício dele. O que Jesus estava dizendo para Maria é: a hora ainda não chegou. Por quê? Porque através do sacrifício, milagres vão ser liberados em todos os lugares, em todas as partes. Aleluia. Mas ele está dizendo para Maria assim: olha, a minha hora ainda não chegou. Versículo 5. Então ela falou aos servos: fazei tudo o que ele vos disser. Eu quero parar aqui rapidamente. Não adianta você gostar de Jesus, você amar Jesus, você está na festa com Jesus, e você não falar o que ele está mandando você fazer. Você não fazer o que ele está te mandando fazer, está impedindo você de romper. Eu perguntei no primeiro culto, eu vou perguntar de novo, porque eu sei que todo mundo vai mentir se eu falar: quantos têm coragem de fazer o que Jesus está mandando? Todo mundo vai: eu tenho. Até ele pedir. E de repente, quando ele pede algo, você fala: eu não sei se eu consigo ir tão longe. É ou não é? Porque geralmente o que Jesus pede nos tira da zona de conforto. Geralmente o que Jesus pede faz a gente ter que dar um passo a mais daquele que a gente estava acostumado a dar. O pedido de Jesus geralmente extrapola o nosso esforço e questiona a nossa capacidade de entender. Mas Maria vai até os servos e diz assim: olha, façam tudo o que ele disser. Essa foi a ordem. Versículo 6, então. Jesus vai dizer: estavam ali 6 talhas de pedra. O que eram essas talhas de pedra? Eram lugares que os judeus se purificavam. Ou seja, para você entrar em cerimônias, para você entrar em Jerusalém, para você se aproximar do que é mais sagrado, essas talhas de pedra, elas eram lugares de um banho ritual. Ou de banhos ritualísticos, que o que eles faziam, o que eles cumpriam? Tentar minimizar a sujeira humana para te aproximar do quê? Do divino. Então essas talhas eram lugares que se estavam ali exemplificando um pouco da religião, um pouco do que eu posso fazer para me aproximar de Deus. E até a vinda de Jesus tinha sido assim. E Jesus fala: olha, encham essas talhas de água. E cada uma levava de 2 a 3 metretas, que alguns estudos falam que são centenas de litros. Tá? E Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Gente, foi fácil ou difícil o trabalho deles? Gostei. Fácil ou difícil? Teoricamente fácil, mas difícil. Porque o que exigiu? Não, força não, fé. Porque você encheu de água. Eu estou precisando de vinho. Maria disse que você ia solucionar o problema de vinho. Aí Jesus vai e fala: enche de água. Se fosse uma pessoa mais estudada, ia dizer: tchau. É ou não é? Eu já vi coisa na minha vida, mas assim, Mas eles tinham uma ordem: olha, vai lá e faz. E eles encheram de água. E depois de eles encherem de água, Jesus fala assim: agora vai e manda ao coordenador da festa para ele provar. Tem ideia que exigiu um pouco de fé? Porque o cara está precisando de vinho, o coordenador da festa errou, não mediu. E de repente Jesus fala assim: agora vocês vão pegar essa água e levem até ele. Se o primeiro comando de encher de água foi difícil, o segundo foi mais. Porque quem quer parecer pateta? Quem quer levar bronca? Mas eles foram e fizeram o quê? Pegaram e levaram até o mestre. E sabe o que é interessante? O nosso papel nessa festa chamada Reino de Deus é só obedecer o que Jesus manda e ver o milagre acontecer. A gente põe a água, a gente não sabe como, mas ele transforma em vinho. Nesse primeiro sinal em Caná da Galileia, nesse casamento, ele estava dando uma amostra de que ele é Senhor do tempo.
Ele estava dando uma amostra para a humanidade, dizendo: aqui embaixo vocês vivem dias, meses e anos, mas eu não sou daqui. No reino espiritual, tudo pode acontecer muito rápido. Para aqueles que gostam de vinho, então aqui, quanto tempo leva um vinho bom? Anos. O que Jesus estava mostrando para eles é: no reino de Deus, anos podem se tornar segundos. Porque Ele é Senhor do tempo. Aleluia! Tem ideia que naquela festa, como convidado, estava o Senhor do tempo, do ouro, da vida, e eles não sabiam. Aí você pode pensar, como que eles não sabiam? Eu quero trazer para a gente. Tem ideia que do seu lado agora está o Senhor do tempo, da vida, do ritmo, de tudo. Ele está com você, em você, agindo por você. E eles vão e eles levam até o mestre Sala. Exigiu fé, eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera. Se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água. Você tira água, Deus derrama vinho. Sabe qual é a glória do servo? É vivenciar algo tão grande que ele entende: eu não tive nada a ver com isso. Aleluia! Porque se você teve algo a ver com isso, não foi tão grande assim. Eu quero declarar que na atmosfera do terceiro dia, os milagres que vão acontecer vão dizer pra gente assim: vocês não têm nada a ver com isso. Porque, fala-se, foi provado o vinho, mas eles sabiam que era água. Tem ideia da alegria desses servos? De estarem participando disso. Olha, a gente botou água, mas virou vinho. Versículo 10, nós vamos só até o 11. E lhes disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Meu Deus, 11. Com este, Jesus deu princípio a seus sinais. O que é um sinal? Algo que aponta para algo maior. João não está dizendo que isso é um milagre. João está dizendo que isso é um sinal. Sinal para quem? Porque se é um milagre, pode ser um milagre para um. Se é um sinal, é para todos. O que Jesus estava dizendo então, o que João estava dizendo é que com este, Jesus deu princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Agora presta atenção no final. Manifestou a sua glória. Tem ideia que nesses 11 versículos que a gente leu, Deus estava revelando a sua glória? Dá vontade de voltar para um de novo. E dizer: Pai, me mostra o que está aqui que eu não vi. Porque se em 11 versículos Jesus revelou a sua glória, a gente tem que entender o que mais está aqui que eu não vi. Como por exemplo, só com 38 anos de idade que eu fui entender no terceiro dia. Nunca tinha visto. E Deus é muito lindo, porque às vezes o seu olho para em algo que é Deus tentando te mostrar algo maior. E ali no início, naquele café da manhã, eu estava no terceiro dia. Mas o que tem a ver o terceiro dia? E você vê que no terceiro dia, Deus começa a revelar a sua glória. E agora vem o maior milagre. Pode deixar o versículo, Bianca, por favor. E agora vem o maior milagre. Pode voltar o 11, por favor? 2:11. Porque ele manifestou a sua glória. E o maior milagre revelado até aqui é esse. E os seus discípulos creram nele. Toda e qualquer manifestação divina é para que o nosso coração diga: eu creio. Eu creio, estou vendo algo que eu não via antes. Deus, obrigado. Deus, eu creio. Deus, eu creio. E você tem ideia que eles já eram discípulos de Jesus, mas que foi agora que eles creram. Tem ideia que pode ser hoje, que talvez você esteja vindo à igreja, sabe? Que você esteja com o seu coração batendo mais forte por Deus, mas de repente algo acontece que você fala: Deus, eu creio. Nesse terceiro dia, a conclusão do que acontece no terceiro dia é pessoas se entregando a Jesus. Pessoas entregando a sua vida a Jesus. Pessoas entregando o seu coração a Jesus. Pessoas dizendo: eu quero, eu estou vendo algo que eu nunca vi antes. E creram nele. Tem algo maior do que a fé para a gente? Qual é a única coisa que Deus nos pede? Fé. Na generosidade a gente viu: será que você acredita que você é filho? Primeiro sinal de Jesus: mostrar algo para um povo, a fim de levar esse povo a dizer: eu creio.
As últimas frases que eu tenho anotado todos os dias quando eu acordo. É simples e eu posso compartilhar ela com você. Afinal de contas, Jesus compartilhou o vinho comigo. E sendo discípulo de Jesus, que todos nós somos, o que acontece conosco pode acontecer com todos, amém? Eu tenho anotado assim: eu estou no terceiro dia. 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 E eu fiquei pensando, e aqui a gente chega à parte final, que o último... A Ana, ela sempre faz isso. Toda a pregação. O último ponto da nossa palavra hoje, da nossa conversa, depois de falar um pouco de aliança, a história não termina em falta, termina em festa. Pode aplaudir Jesus. A história não termina em falta, termina em festa. Eu sei que muita gente não gosta disso, mas eu não me importo. Fala para quem está do seu lado isso. A história não termina em falta, termina em festa. O que esse casamento nos mostra? Que Deus é festeiro. Que Deus é alegre. Que Ele vai ao tanque de Betesda, vai onde estão os paralíticos, onde estão os enfermos, que Ele cura, que Ele sara. Mas o primeiro sinal dele é mostrando, há uma festa de casamento, há uma alegria que não pode terminar. E o que eu achei brilhante hoje quando eu pensava sobre isso? Por que eu coloquei, a história não termina em falta, ela termina em festa? Por quê? Porque eu fiquei pensando no casal que convidou Jesus. E a minha oração era, Jesus, eu não sei como fazer isso de maneira formal, mas eu quero te convidar. Eu quero te convidar. Será que você pode entrar na ID? Será que você pode entrar no meu casamento, na minha paternidade? Jesus, eu quero você, Jesus. Abre os meus olhos para eu ver o que eu ainda não vi. Eu estava nesse ritmo. E o que me foi dado é que do mesmo jeito que Jesus foi convidado para um casamento, Ele nos convidou para um também. O livro de Apocalipse termina com festa. O livro do Apocalipse termina com as bodas do Cordeiro, dizendo que o terceiro dia foi feito em um casamento, porque no final de tudo nós vamos estar onde? Celebrando um casamento. O primeiro milagre é um sinal e revelou a glória, porque estava descortinando a história, dizendo, independentemente dos desafios, das lutas, das dores, independentemente de como vai ser, no final de tudo, Jesus nos convida. E o que me escandaliza a respeito da graça é que a gente tenta convidar Jesus achando que isso é algo maravilhoso, e de repente Ele vem e fala assim, sou eu que estou te convidando. Aí eu falo, mas eu? Eu preparei uma festa. O vinho multiplicado era só um sinal de um vinho eterno, de uma alegria eterna, de uma dança eterna, de uma celebração eterna. Porque no lugar que vocês estão destinados aí não haverá choro, lágrima, dor. E eu sei que muitos têm dúvida a respeito do livro de Apocalipse. Quem não tiver, humano não é. Mas eu vi uma explicação, não foi uma explicação, uma frase de um pastor chamado Steven Furtick. Ele falou, eu amo os estudos de escatologia, mas eu resumi o Apocalipse, o estudo do fim, escatologia, em uma só frase. A gente venceu, porque Jesus venceu. Passam-se os anjos, os cavaleiros, as pragas, a mudança de aliança, sendo você preterista, futurista. O final do Apocalipse fala, o Cordeiro venceu. E eu quero ler com vocês Apocalipse 19. Porque eu quero que você se alegre por participar do terceiro dia. Eu quero que você se alegre pelo dom, pelo privilégio que Deus deu a você, de enquanto homem conhecê-lo. De ter os seus olhos desvendados para se maravilhar no infinito amor de Deus. Vamos lá, Apocalipse capítulo 19, nós vamos ler do 7 ao 9. Olha o que João, o mesmo que escreveu, é o mesmo autor do livro de João e de Apocalipse, João, o discípulo amado. Chega no versículo, no capítulo 19, está quase no final. E ele bota assim, alegremo-nos. O evangelho que você foi atraído, que você se entregou, está gritando para você, se alegre. Veja, a alegria do cristão não está em nada aqui embaixo. Deus pode nos presentear, mas tudo que está aqui acaba. O vinho daquela festa acabou. Os milagres que a gente vive hoje acabam. Por quê? Porque nesse mundo aqui embaixo as coisas vão se extinguindo.
Mas João chama e diz assim: alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória. Por quê? Porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Versículo 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo. Sabe quem te preparou para a festa? Ele mesmo. Apocalipse está dizendo: ele ataviou a noiva. Eu lembro de uma das imaginações que eu tive há um tempo atrás, e eu ficava imaginando um homem, sabe aqueles filmes, né? Um jovem muito rico, um príncipe, e aí ele escolhe aquela mulher distante, que era filha da servente, né? Todo mundo já viu algum filme assim. E ela, por mais que ela se esforçasse ao máximo, ela jamais conseguiria estar no nível dele. Se ela pedisse para todo mundo ajudar com algo, não chegaria no nível dele. E o que esse príncipe faz? Ele fala: não se preocupa, minha noiva, eu te preparo, porque o seu preparo é insuficiente. Eu te santifico, porque a sua santidade é insuficiente. Eu te justifico, porque a tua justiça é insuficiente. É isso que João está dizendo. Ele nos ataviou, ele nos vestiu. Depois de tudo que ele fez e tudo que ele pagou, esse Deus é tão amoroso que agora ele vem e ele te prepara para a festa. Resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Verso 9. Então me falou o anjo: escreve. Aleluia. O anjo dizendo para João: escreve. O anjo dizendo para você: escreve. Porque bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. O anjo está dizendo: João, escreve. Mais do que felizes aqueles que foram convidados. Eu fui. Você também. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. O Deus que convida, o Deus que chama. Sai um pouco da sua rotina, sobe, vem pra cá, alegra, festeja. Queridos, para aí, desculpa, eu sei que a gente quer almoçar, eu sei, mas a gente precisa aprofundar um pouco. Nós temos que se maravilhar tanto que a gente fique sem palavras, que a gente só chore. Porque o que o anjo está dizendo é assim: se alegra, celebra, pula de alegria, dança, faz algo que você nunca fez na vida, porque você foi convidado. Onde é a festa verdadeira? Quando você recebe o convite? Ou quando você chega na celebração? O anjo vê que a celebração é tão grande que ele fala: quando vocês receberem um convite, quando vocês receberem um convite, pula de alegria, salta, dança, porque bem-aventurado os convidados. Agora olha que coisa linda, porque nessa festa você não é só convidado, ele te chama de noiva. Agora, se o convite é tão glorioso, já imaginou a mesa? Já imaginou o que vem depois do convite? E é isso que Deus tem para nós. Por que Caná da Galileia começa no terceiro dia? Porque era um sinal de um casamento maior. Era um sinal de uma união maior. Por que ele multiplicou o vinho? Porque era sinal de um vinho eterno. Aleluia. Por que ele foi, teoricamente, a uma festa carente? Porque é sinal de que as bodas não tem a ver com riquezas materiais. Tem a ver com mansidão, com humildade, com fé. Que grande rei nós temos. Que grande Deus nós temos. E o meu convite hoje aqui, eu termino, é: celebra o terceiro dia. Celebra o terceiro dia. Pode aplaudir Jesus. Celebra o terceiro dia. Porque nesse dia Ele não apenas supre o que está faltando, mas Ele te convida a viver o que é eterno. Será que você pode ficar de pé nessa hora? Podemos cantar a última música que a gente cantou no louvor? E eu quero orar por duas coisas. A primeira, ela é simples
E o fato dela ser simples não quer dizer que ela não seja importante. O Jesus que te chama para o casamento, Ele não recusa milagre. Ele não recusa milagre. E a primeira oração que nós vamos fazer é para que Deus opere milagres no nosso meio. Não tem milagre bobo. É multiplicar o vinho no meu casamento. Deus está dizendo, seja o que for, Ele pode fazer. E talvez você possa estar num momento como eu. O milagre que eu tenho pedido é, abre meus olhos. Eu preciso ver mais. Eu preciso ir além da minha mente racional. Eu preciso entender mais, me revela. Ou talvez o milagre que você esteja pedindo é como aqueles noivos, eu preciso de alegria. Eu estou no meio da festa, mas o vinho acabou. Ou o milagre que você está pedindo é uma cura, eu não sei, é uma restauração, eu não sei qual é o seu milagre. Mas eu conheço o convidado. E o convidado chamado Jesus continua operando milagres. E se você precisa de um milagre, levanta a sua mão onde você está. E nós vamos orar. No final do culto, o time profético vai estar aqui à frente. Se você quiser sair do seu lugar, vir receber oração, você vem. Mas nós vamos orar pelo Deus que multiplica pão, que transforma água em vinho. Pai, aqui estamos nós, mãos erguidas, coração prostrado, maravilhados com o primeiro sinal. No terceiro dia, você revelou a sua glória. E nós queremos declarar sobre nós. Você conhece cada um, são teus filhos. Você conhece cada casa, você conhece cada coração, cada casamento. Você conhece cada pai que levanta as mãos pelos seus filhos. Você conhece cada um que levanta as mãos pedindo, Deus, me ajuda a vencer o vício. E nessa hora nós declaramos como igreja a atmosfera do terceiro dia. A atmosfera do terceiro dia, o poder da ressurreição caindo sobre nós. Eu declaro em nome de Jesus, sobre aqueles que tinham o seu corpo ferido, sejam curados agora em nome de Jesus. Sobre aqueles que precisavam de uma transformação na mente, no coração, sejam agora tocados em nome de Jesus. Pai, eu oro para que órgãos que tinham perdido a sua função, o seu funcionamento, para que membros que tinham perdido o seu movimento, a sua articulação, agora em nome de Jesus, sopra Jesus. O Senhor não precisou de luzes e de show para fazer a água virar em vinho. A tua palavra fez a água virar em vinho. Nós não precisamos, Deus, de grandes coisas para o milagre acontecer. Nós estamos agindo em fé e a tua palavra nos ordenou, quando vocês orarem em meu nome, espíritos malignos vão ser colocados em fuga. E agora em nome de Jesus, que espíritos malignos batam em retirada em nome de Jesus. O Senhor falou que os enfermos seriam curados, e nós ordenamos enfermos sejam curados em nome de Jesus, surpreendidos com a cura em nome de Jesus. Eu oro por aqueles até que não conseguem acreditar, como aquele noivo nem sabia o que ia acontecer, que o milagre aconteça de forma extraordinária e rápida. Eu oro por restauração de sentimentos, de relacionamentos, de alegria. Eu oro pelo milagre da alegria nessa manhã. Pelo milagre da festa, como foi dito em Apocalipse. Alegrem-se, pulem de alegria, saltem, porque quão bem-aventurados são os que receberão o convite. E nós declaramos, Deus, no nosso meio, poder milagroso para vivermos a atmosfera do terceiro dia. E a segunda oração que eu faço, Pai, é para que no nosso meio os milagres nos levem a crer. Como nós terminamos de ler, João 2,11 diz: e assim ele revelou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Eu oro por um batismo de fé no nosso meio, para que nós possamos dizer: Deus, nós cremos. Como igreja, nós cremos. Nós cremos, nós cremos, nós cremos, nós cremos. Pai, faz coisas grandes acontecerem, coisas grandiosas acontecerem, mas que o final de todas elas seja um povo que se ajoelha, que levanta as mãos, que chora dizendo: grande é o Senhor nosso Deus. Toda honra, toda glória, toda exaltação seja a Ele, seja ao Cristo que venceu, ao Cristo que ao terceiro dia ressuscitou. Pai, nessa hora nós declaramos que sobre os céus de Brasília, sobre os céus da nossa igreja, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro de Deus que venceu, digno é o Cordeiro que recebe o nosso convite, que entra em nossa festa, que muda a nossa vida.
Digno, 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 digno. Eu te convido a abrir a sua boca nessa hora e deixe uma explosão de louvor vir de dentro de você. Deixe sons espirituais tomarem a sua língua. Aleluia! Digno. Céus e terra se unem em Cristo. Céus e terra se unem em Cristo. Oh, A atmosfera está mudando, pois o Espírito está aqui. Esse está no Teu Espírito está aqui. Mais uma vez, a atmosfera está mudando. Entre nessa atmosfera do terceiro dia. Pois o Espírito está aqui. A evidência está ao nosso redor. Teu Espírito está aqui. Tua nesse lugar, enche-o com teu amor nos envolve. Estamos aqui pra encontrar teu amor
Jesus ressuscita ao terceiro dia. E a primeira vez que ele encontra os discípulos, ele diz: toda a autoridade me foi dada, e eu vos dou a autoridade também para irem. E o que nós vamos fazer agora é utilizar a autoridade do terceiro dia, amém, igreja? E eu quero pedir para você se unir com a pessoa que está ao seu lado, e nós vamos orar um pelos outros e declarando o poder do terceiro dia, a transformação do terceiro dia, a libertação do terceiro dia. Sabe, se você está aí, você viu alguém que você conhece, quer orar com essa pessoa, sai do seu lugar, vai até ela. Mas nós vamos declarar como filhos de Deus, como aqueles que receberam a autoridade. E eu vou pedir o louvor para cantar A Terra Chama de novo. E enquanto nós chamamos, enquanto nos unimos em oração, os céus se movimentam em nossa direção. Amém? Vamos lá, comece a orar, comece a orar. Em nome de Jesus, milagres, sinais. Chama, chama, mais uma vez. Libera sinais, sinais e sinais. O céu Nós te agradecemos. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Obrigado porque o anjo disse: escreve, alegrem-se, celebrem os que foram convidados. Obrigado pelo maior convite da nossa vida, Jesus. Obrigado, Deus, por nos encontrar e nos chamar. Obrigado, Deus, porque o Senhor muda a nossa história, redime a nossa alma, transforma as nossas vidas. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará, no nome santo, amado, poderoso e maravilhoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Vai na graça e na paz. O que acontece quando os céus descem?